Eu acabei de assistir o último episódio de The Amazing Digital Circus, na verdade o último lançado, que é o 8º. E, meu Deus, isso tá uma bomba! Absolute cinema! Eu comecei a assistir e eu já peguei a referência de I Have No Mouth and I Must Scream, que é quando aparece aquela bolinha vermelha, aquela bolinha azul, e aí a bolinha vermelha sai fora de controle e come azul. E, tipo, eu já peguei essa referência. E aí a gente vê o Kinger e a esposa dele, a gente vê antes dela enlouquecer e quando ela enlouquece, como ele fica. E aí quando a Hagatha entra no circo, e meu Deus, é muito, né? E o Kane, ele já tá enlouquecendo, ele mesmo tá enlouquecendo, porque quando a gente vê várias bolhas em torno dele e elas sempre sendo pessimistas com ele. Então, ele começa a surtar, enlouquecer, tudo começa a dar glitch. É muito louco. E aí, a gente vê os personagens agora, né, onde eles estão lá, depois do que aconteceu no último episódio, no 7º episódio, que também foi aquela loucura. E aí o Kane, ele vem pra, tipo, fazer as aventuras e ninguém quer. Só que ele começa a ficar maluco. Ele fala, vocês não estão entendendo. Vocês não têm opção. E aí, a Zubal, mas e se a gente não quiser? E ele começa a cantar uma música enquanto tortura eles, cara. Que louco! E ainda depois, tipo, eles vão pra aventura, voltam, todo mundo destruidaço, e aí eles vão comer alguma coisa, e ele continua torturando. A Pomini volta cheia de faca na cara. O Kinger, ele volta picotado. Então, assim, e quando eles vão naquele lugar mais reservado, a Pomini tem a ideia de pegar aquele balde e colocar na cabeça do Kinger. E eles colocam realmente o Kinger contra a parede. Ele joga e fala assim, não, o que tá acontecendo nesse circo? E o Kinger explica tudo. Que ele era um funcionário dessa CIA e que não era tudo inventado por uma história do Kane. Isso a gente já sabia, que a CIA existia e tudo mais. Mas, gente, que o Kinger era um dos programadores e que ele criou o Kane e o Scratch? Tipo, meu Deus! E aí naquela hora eu já comecei a teorizar de que o Kane mesmo, ele matou o Scratch de propósito, que era tipo Caim e Abel. Eu já comecei a teorizar um monte de coisa na minha cabeça. Depois eu trago mais vídeos pra vocês, inclusive, e agora eu tô falando só de primeiro momento o que eu achei. Então, eu já comecei a ficar maluca. E aí ele falou que ele criou e era pra ser, na verdade, a CIA. Não era pra ter o Digital Circus. Era pra ser uma empresa onde eles criavam inteligências artificiais mais, tipo, criativas. E aí o Kane começou, ele mesmo criou o Digital Circus, ele mesmo fez aquilo ali e ele começou a jogar gente lá pra dentro. Então, depois disso, eles vão tentar distrair ainda mais o Kane, e aí o Kane fala, tem alguma coisa errada, cadê o Kinger? E aí eles começam, não, a Hagatha, não sei o que, a gente só quer saber seus pontos, essas coisas boas, não sei o que. E aí a Pomini surta. Eu seria a Pomini nesses momentos, né? Inclusive estou de cosplay de Pomini. Depois vou me produzir mais, mas enfim, eu coloquei isso aqui só pra vir gravar. Gente, ela começa a falar que as aventuras dele são um lixo, que nada que ele faz presta, que a programação dele é feita pra isso e ele não faz nada que presta. Então, assim, ela começa a meter o louco e todo mundo vai na onda dele. E aí ele surta, vou colocar vocês nos seus devidos lugares. E aí ele fica maluco. Ele joga a Pomini lá com o Gamigu e os outros jacarés. O Jax, todo mundo rindo dele. E aí arrancam a cara dele e fica aquele negócio amarelo estranho. Colocam a Zubal ali se corroendo dentro de vários pedaços de Zubal. E, enfim, nossa, é uma loucura total. E aí, quando eles voltam, tá todo mundo meio, né, sim, e o Kane segurando. E aí, quando o Kinger consegue, ele sem querer deleta o Kane. Tipo, ele deleta o Kane. Então, o Kane volta ao normal e some. E aí, o Digital Circus, todo o circo começa a meio que se esvair. E aí, o Kinger só chega assim. Gente, eu acho que eu matei o Kane sem querer. E aí a Glitch, com o seu ótimo poder de pesar o clima, termina com essa bomba deliciosa e essa musiquinha aqui, ó. Ai, Glitch Productions, se eu te pego! Mas agora sim, sério, eu achei um episódio muito incrível e eu já sabia que ia vir
pedrada, eu já sabia que ia vir porrada pra nossa cabeça, eu já sabia de tudo. E eu já sabia dessa possível teoria dele ser um dos criadores, né? Não dos criadores do Kane, isso daí eu acho que eu nunca tinha ouvido falar. Mas dele ter, tipo, sido um dos programadores e tudo mais, que a gente pensou que tinha sido feito mesmo um circo, mas não, foi o Kane! Então, gente, se vocês ainda não assistiram, tomaram spoiler, me desculpa, mas realmente assistam esse novo episódio porque tá incrível. E eu não quero nem saber o que vai acontecer. Brincadeira, eu quero saber sim, né? Mas enfim, eu não sei nem o que vai acontecer no próximo episódio, porque agora, vindo da Glitch, eu não espero mais nada, gente. Vai vir pedrada, vai vir bomba. Eu não sei mais. Então, é isso. Eu vou me despedindo de vocês. E é isso. Beijos, beijos. Tchau. Até o próximo vídeo.